E aí, pessoal, tudo certinho? Meu nome é Daniel Maciel. Oi, gente, eu sou a Adriene. E estamos aí de volta com o podcast Arquitrama. Podcast para a gente falar de filmes, séries e livros e cultura geral e o que mais der. Estamos aí para o 6º episódio da primeira temporada de The Boys, essa maratona de podcast que a gente está gravando. Uma correria, um cansaço, mas está valendo a pena porque está bem legal. Não tivemos ainda tanto de ouvidas que a gente queria, mas a gente está se divertindo bastante fazendo isso. Inclusive pegando diversos detalhes nos episódios, refletindo sobre os episódios. E esse episódio, que se chama Inocentes, ele tem uns detalhes muito interessantes e a gente vai falar sobre isso para vocês. Mas antes, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @podcastarquitrama. Curtam nossa página no Facebook e deixem sua mensagem lá pra gente. Bem, esse 6º episódio, Inocentes, ele está diretamente relacionado com o episódio anterior. E no podcast anterior a gente até comentou algo sobre o fato dos heróis serem inocentes, por não terem culpa de terem sido utilizados como cobaia com o composto V. E, inclusive, o maior deles, né, o mais poderoso, que ninguém tinha uma pista, e nesse episódio a gente vai ter acesso a algumas informações importantes sobre o Homelander. Inclusive uma das cenas mais cruéis de toda a temporada, na minha opinião. A questão do documentário nesse episódio é muito interessante, essa questão de você fazer documentários, fazer vídeos institucionais, vídeos que, de certa forma, trazem a verdade sobre os personagens. Tá? Então existe um processo de metalinguagem presente constantemente nesse episódio. Desde o começo, quando eles fazem um vídeo institucional do set, aquele vídeo é para vender a imagem do set para a população, para legitimar a entrada deles no grupo, nas Forças Armadas Americanas. Então, num primeiro momento não, mais para o final do episódio, com cada um dos heróis eles vão usar um pouco de diversos estilos e estratégias e recursos que são muito utilizados no documentário. Por exemplo, num determinado momento, a Maeve está fazendo um depoimento para as câmeras ao ar livre e chega a ex-namorada dela, a Helena. Num primeiro momento eu acho essa chegada um tanto oportuna, e tipo, tá, a mulher chegou do nada, viu ela gravando, não sei como a mulher apareceu ali, foi atrás dela, foi chamada. De qualquer modo, a ex-namorada dela aparece e chama a Maeve para conversar. E as duas saem, se distanciam, a Maeve pede para parar a gravação, a Maeve vai lá longe e elas discutem. A diretora do documentário, ou do vídeo institucional, no caso, ela manda o microfonista seguir com a vara do boom e tentar captar o que elas conversam. Aí elas falam, a Helena vai embora, a Maeve dá um perdido, diz que não tá nem aí mais pra situação e que ela tava mal, mas não sei o que só queria transar. Só que a Maeve se liga que a câmera tá filmando e ela xinga a diretora, fala, pô, não era pra filmar isso, por que vocês estão filmando e tal? E a diretora fala, não, a gente não tá gravando nada. E fica mais ou menos por isso mesmo, a Maeve vai embora, aí a diretora olha pro cara e fala, corta, para de gravar, já temos o suficiente. Isso é um recurso muito usado no dito documentário observativo. Né? Você observa os atores sociais, que são os atores do documentário, em ação e vivendo as suas vidas. E o que interessa é justamente aquilo que eles não querem mostrar para a câmera, aquilo que eles tentam esconder, porque aí reside a verdade nesse estilo de documentário. Então a Maeve está lá, a câmera quer pegar justamente isso que ela está escondendo. Particularmente acho bem intencional, são roteiristas, o roteiro é brilhante, é um excelente roteiro, um dos melhores da série, então acho que é bem consciente esses usos das diversas estratégias do documentário durante o episódio. Ainda, o A-Train, ele fala da infância difícil, do bairro violento, e a diretora fala para ele, não vamos falar de coisa muito pesada, não vamos falar de coisa baixo astral. Nisso, quando ela fala isso para ele, ela baixa a guarda dele. Porque ele fala, tudo bem, então vamos falar de coisas bacanas e coisa legal. Ela prepara ele para dar uma porrada na sequência, porque ela pega e fala, e a lâmina? Nós não sabemos até que ponto as pessoas sabem do envolvimento dele com a lâmina, mas é uma pergunta muito capciosa, muito oportuna. E ela entra, e ele fala, não vejo ela, não lembro, não sei o quê. E ela fala, vocês fizeram curtição adolescente junto?
E ele tal, não sei o que eu falo. E você vê que ele fica transtornado. Bem, essa é uma estratégia também muito utilizada no documentário, que é provocar o ator social. Você provoca ele, você fala alguma coisa que ele não está esperando, você vai na raiz de algum problema, de alguma questão, e ele não espera, e você vê a reação dele diante da câmera. Ele não consegue mentir, é muito inesperado, tá? Bem, tem mais coisas aí. A própria Starlight, que se recusa a filmar. No comecinho do episódio, eles estão passando um trailer do vídeo que eles querem entregar para as Forças Armadas e para fazer uma campanha junto à população para legitimar essa entrada do set nas Forças Armadas. E ela se recusa terminantemente a não filmar, não gravar de maneira nenhuma. Sobre essa questão da verdade, um outro recurso que o episódio usa para ir no âmago das questões é o do grupo de apoio. O Butcher leva o Hughie num grupo de apoio onde as pessoas se abrem sobre acidentes que aconteceram, né, efeitos colaterais que aconteceram com elas, causados pelos super-heróis. Então tem a mulher que um certo super-herói salvou ela, mas no processo ele acabou quebrando a coluna dela e ela ficou na cadeira de rodas. E tem um cara que fala que se envolveu com uma super-heroína, a Princesa de Gelo. E aí, durante a relação, ele acaba perdendo o pênis, que ela congela ele. E o Butcher começa a cochichar com o Hugh e fala: quem é trouxa o suficiente para se apaixonar por uma super-heroína, né? Porque ele quer convencer o Hugh de que é errado ele se apaixonar pela Starlight. E a mulher que coordena o grupo de apoio vê que o Butcher tá cochichando e pede para ele falar, para ele se abrir e contar a história dele. E o Butcher fica puto da vida, grita com todo mundo, não se conforma que as pessoas aceitam que os super-heróis fazem o que quer com elas, que todo mundo tem que sentir raiva, assim como ele sente, e ele vai embora. Numa praça, ele conta pro Hughie que o Homelander estuprou a Becca, e depois disso ele não viu mais a mulher, que pra ele, ou o Homelander matou ela, ou ela se suicidou. Uma coisa que é legal aí, é um grupo de apoio para danos colaterais por causa de ações dos heróis, então todo mundo se machuca. A mulher que quebra espinha, para mim, ela é uma referência aos Incríveis. Porque nos Incríveis, eu não lembro, acho que é no primeiro filme, tem algo parecido. Se eu não me engano, quando eles contam no começo do filme sobre os super-heróis nos Incríveis, um homem se joga ou cai de um prédio e o Senhor Incrível salva ele, mas acaba machucando ele e deixa ele na cadeira de rodas. Parece que ela queria se matar e aí o Senhor Incrível salva o cara do suicídio, quebra a espinha dele e ele processa os heróis. E parece que existe uma ação da Suprema Corte lá para impedir que os heróis fiquem na ativa. E a outra questão que foi a Dri que percebeu é sobre o cara do marketing. O cara do marketing que se apaixonou pela Princesa de Gelo é o cara que é um dos caras que tentou convencer a Starlight a usar o traje que ela não queria. Que disse que entendia o que ela estava passando. É o Seth. E eu não tinha percebido. Quando a Adri falou, eu falei, nossa, eu percebia que eu conhecia esse cara de algum lugar, mas não sabia de onde. E ela veio e falou na lata. Eu olhei e é mesmo. É o cara que trabalha na Voight. Então, sobre a questão do grupo de apoio e essa questão da verdade que eu coloco desde o começo do episódio, é importante lembrar que esse grupo de apoio é para as pessoas falarem a verdade, se mostrarem, para, uma vez que essa verdade venha à tona, as pessoas possam se ajudar. E o Butcher entra armado, tanto é que a mulher que coordena o grupo quebra ele, porque ela fala, eu já vi muito cara durão, igual você, chega aí botando a banca e no fundo é um baita de um coitado, sofrendo e monta essa carapaça, essa armadura toda agressiva e fica agredindo os outros, né? Ele fica muito bravo e aí ele sai dali, ofende todo mundo. Importante dizer que quando ele chega, ele cutuca um cara e pede, tipo, pro cara abrir o espaço para ele entrar. E o cara tem que levantar e puxar a cadeira. O cara não tem um braço. Então é um pouco de falta de tato do Butcher, né? O cara não tem um braço, o cara tem que levantar, puxar a cadeira para ele sentar. Então falta um pouco de empatia mesmo. E na cena seguinte, como a Adriane falou, ele vai fazer a revelação da dor dele, do sofrimento dele, qual foi o dano colateral que ele sofreu e que fez ele, de algum modo, a ter ido nessas reuniões de grupo de apoio.
Porque embora ele não tenha tido o pênis congelado igual o Seth do Mark, que tinha uma coluna partida, ou tenha perdido o braço, ele perdeu metade dele pelo jeito, porque ele realmente ama a Rebecca. E aí ele faz a revelação de que ela sumiu, independente do que a gente discutiu no preview, se ela traiu ele, se ela... que a gente sabe que isso ainda vai ser explicado, provavelmente ela foi usada pelo Capitão Pátria, mas independente de tudo, é um sofrimento sem tamanho, sofrimento gigantesco. Ainda mais porque não é qualquer super-herói. É o Homelander. É o maior ali. O mais difícil de ter acesso. Não é que nem o Translúcido, que por mais que seja difícil, eles conseguiram matar. Dito essas questões da relação do documentário e essa questão do grupo de apoio, faltam algumas questões para a gente falar. Uma delas é a Starlight. E ela não aceita fazer o vídeo promocional dela. A menina das relações públicas é demitida por causa do discurso da Starlight. Ashley. E a Starlight tem uma reunião com a Madeline. E aí a Madeline é dura com a Starlight, mas com um tom de voz amigável. Mas que cena, né? Convenhamos. E ela manda a Starlight parar de peitar eles, porque a Starlight é uma criança egoísta e a Starlight tem que deixar eles trabalhar. E é aí que a Starlight fala que não, que ela exige nada de tapetes vermelhos, nada de reality shows, nada de produtos de beleza. E de uniforme novo. Ela exige o uniforme antigo dela. E novamente a Madeline usa o argumento de que se a Starlight não deixar eles fazerem o que querem, ela vai mandar a Starlight embora. A Starlight fala que vai ser horrível demitir uma funcionária que falou na TV que sofreu abuso sexual dentro da empresa. E a Madeline sabe quem abusou da Starlight. Então a Starlight consegue fazer a Madeline pensar e sai. Tem um jogo bacana entre as duas atrizes. Porque a Starlight entra e fala, você demitiu a Ashley? E a Madeline responde, não, nós entramos num acordo de buscar melhores oportunidades para cada uma de nós e cada uma vai seguir seu caminho. E é uma hipocrisia para todo mundo que já trabalha, Ingrid, né? Esse negócio de, não pode usar a palavra problema, é desafio. Não é crise, é desafio. Essa coisa toda de bom relacionamento. E, no fundo, eles estão abusando dessa menina. Então, querendo chupar até o osso. E é legal como ela se impõe. E ela se impõe com a Madeline. E logo depois ela se impõe com a Maeve. A Maeve encontra ela no elevador e fala que a Starlight está aproveitando esse momento, que é tudo fingimento. E a Starlight fala que sempre admirou a Maeve, que leu a biografia da Maeve várias vezes. Cita uma ocasião em que a Maeve salvou um ônibus escolar e quebrou todos os ossos do braço e ainda depois foi visitar as crianças na fisioterapia. E aí ela fala que agora ela reconhece que toda essa história provavelmente foi criada pelo departamento de marketing. E a Maeve fica até sem palavras com isso, né? E é uma boa cena da Dominique McElligott. Eu gosto dessa atriz. No House of Cards, ela faz a mulher do candidato à presidência, está concorrendo ali com o Frank Underwood, e ela está muito bem no papel, né? E aí ela está um pouco sumida. Não sei se é o próprio personagem, acredito que seja o próprio roteiro. Mas essa cena é muito boa, o jogo das duas dentro do elevador. E aí a Madeline sabe que não pode demitir a Starlight, porque vai ficar muito feio para a Voight. E o que ela faz? Ela afasta o Profundo. E aí o Profundo acha que é por causa do golfinho ali, e ela fala, não, é por causa da Starlight. E aí o Profundo pede pra ela passar um pano como ela sempre fez, só que dessa vez não tem jeito, ela manda o Profundo pro interior. E o Profundo vai indo profundo cada vez mais. E, como a gente disse, a Starlight não aceitou fazer o vídeo promocional. Só que a Voight pega vídeos dela, então, do discurso dela, da audição, da Believe Expo, da audição, e cria um vídeo de superação, porque ela foi abusada na empresa, e usa esse vídeo como vídeo promocional da Starlight. Ela vê esse vídeo no celular. E aí a Maeve chega e fala, a casa sempre vence, e fala que sente muito. É um momento ali que a Maeve se compadece, né, e entende o que a Starlight está passando. E como diria a Adrienne, exatamente. A partir disso, a gente vai para a segunda parte do episódio.
Nesse episódio, os The Boys estão ali com a Kimiko. Ela não fala, ela só fica desenhando, então eles não entendem, né, quem ela é. E o Frank dá a ideia pro Leitinho da Mamãe deles falarem com o Mesmer, que é um super-herói em decadência ali, que ninguém lembra. Já fez parte do set, não faz mais. É um super-herói que ele lê os pensamentos, as emoções das pessoas quando ele toca nelas. E eles vão no evento, o Leitinho da Mamãe ajuda o Mesmer ali a ver a filha dele, que ele perdeu a guarda, e em troca eles levam a Kimiko na casa do Mesmer. E aí todos os The Boys se reúnem na casa do herói, e ele toca na Kimiko e descobre que ela e o irmão foram raptados, mataram os pais deles e treinaram eles para se tornarem terroristas. E descobrem que o verdadeiro nome dela é Kimiko. Para resumir bem, né, essa questão também tem a ver com verdades. Tem a ver com essas verdades profundas, sem lembrar do profundo, mas enfim, essas verdades que ficam escondidas, coisas que não tem acesso. E a história mais verdadeira aí de herói, de fracasso, talvez seja desse Mesmer, que é interpretado pelo ator L. Joel Osment, que interpretou o menino lá no Sexto Sentido. E é engraçado, porque o menino do Sexto Sentido, eu não lembro o nome do personagem do Sexto Sentido, é um sensitivo. Ele via gente morta. E aqui ele vê a verdade sobre as pessoas, o que as pessoas sentem e o que as pessoas pensam de fato. E é engraçado porque ele é bem deprê, né? Butcher até entra na casa e fala, nossa, adorei a decoração serial killer dos anos 80. Então é um cara muito perturbado. E esse poder parece que é um dos grandes responsáveis para perturbar esse personagem. Essa sensibilidade exacerbada, essa sensibilidade absurda, talvez faça com que ele veja muitas coisas ruins nas pessoas e seja um cara meio para baixo aí, sem a filha, tenta sobreviver, e um herói de terceira, quarta categoria. Tem um evento até, ele tá com Shockwave, alguns outros lá. Eles descobrem quem é a Kimiko. A Kimiko quer voltar para salvar o irmão, mas aceita ficar ali com os The Boys ajudando eles. E o Butcher ameaça o Mesmer. Se ele contar para alguém, o Butcher vai voltar e vai matar ele. Só que o Mesmer, como ele consegue tocar nas pessoas e saber o que elas pensam, o que elas sentem, quando ele encontrou a filha dele, ele viu que a menina não conhece ele direito e não tem interesse em manter essa relação. Então, para ele, não vale a pena manter esse acordo com os The Boys. E o que ele faz? Ele conseguiu imagens de cada um do grupo, porque tinha uma câmera na frente da casa dele, e ele leva essas imagens pro Homelander, em troca de voltar pro set. Mas o Homelander não tá nem aí, nem sabe quem é Mesmer, pega o celular dele com as fotos e vai embora. E é impressionante o desprezo com que o Homelander trata o Mesmer. É uma coisa, não sei se tem backstory aí, ou se é por causa desse lance da depressão e do fracasso. É um episódio que, quando revi a segunda vez, parei o episódio e falei, nossa, cara, que coisa pesada esse lance do fracasso da filha. Uma observação importante sobre a filha do Mesmer: ele chega, ele vai ver a filha, você não sabe a situação, porque que a filha está morando com assistente social, no albergue, e fica essa questão de que ela não conhece ele. Ele dá o box da temporada do show dele para ela, e ela recusa, porque ela fala, eu não tenho DVD. E eu acho muito legal, porque já que a gente está falando de vídeo, de indústria cultural, de cinema, de documentário, ela pega e fala, eu sei, é como se fosse um subtexto, isso é só mais groselha, isso é mais bobagem, e no fundo eu não te conheço e não vou te conhecer. Não vai funcionar. Então, essa cena do Mesmer é muito importante e ela é muito legal, porque ela linka com o episódio todo. Ou seja, vídeo institucional, documentário, linguagem do documentário para acessar a verdade dos personagens, o Mesmer consegue. Ele tem acesso. Basta ele tocar nas pessoas que ele tem acesso à verdade de cada uma dessas pessoas. Só que essa verdade é dura, é brutal e ela destrói. Então é por isso que ele é um fracassado, um destruído. Incapacidade de lidar com essa verdade. Tanto é que ele toca na filha, vê que a filha não o conhece, não ama, ele dá o DVD
E ela recusa, fala, eu não quero mais mentira, eu não te conheço, eu não... Na verdade ela fala que não tem aparelho de DVD, mas a metáfora é essa, não te conheço, não sei quem você é, então, whatever. E aí ele vira, fala, não tenho mais nada para perder e vou entregar o jogo pro Seth. Então, volto a dizer, essa cena é legal justamente por causa da questão do acesso à verdade de cada um. E tem uma visão pessimista sobre isso, inclusive. E é impressionante o desprezo do Homelander pelo Mesmer. Inclusive, o Mesmer, quando ele trai o Butcher e os The Boys, ele faz menção de tocar no Homelander. E o Homelander faz uma cara que vai matar, arrebentar o Mesmer. Imagina se o Mesmer toca no Homelander e lê quem é o Homelander na verdade. Então não é só ódio, é um medo atroz. E isso ajuda a entender o personagem. Por que do fracasso dele? Quem quer um cara desse por perto? Um cara que te lê e sabe tudo sobre você. Também, nesse episódio, os The Boys já conseguiram ali uma amostra do composto V, conseguiram algumas imagens, algumas provas, e o Butcher leva para Susan, a vice-diretora da CIA, as provas e uma lista de exigências. Então ele pede dinheiro, proteção, e a última exigência é que o Homelander seja processado até onde a lei permitir. Só que a Susan fala que essa é a única exigência que ela não consegue garantir para eles. E ele fala, você tá com medo? Ela fala, eu não tô com medo, eu tô apavorada. Exatamente. Ela fala que ela entende o lado do Butcher, tudo que ele passou com a Becca, só que é suicídio enfrentar o Homelander. Ele fica puto da vida, pega as provas, não entrega nada pra ela e vai embora, e ainda depois fala pro leitinho da mamãe e os outros caras que foi ela que não quis. E isso traz de volta aquela discussão, por que os heróis não dominaram tudo ainda? Porque na realidade, se você tem um cara como o Capitão Pátria, equivalente ao Superman, o que impede esse cara de dominar o mundo, literalmente? Falar, eu mando, eu tenho o que eu quiser, a pessoa que eu quiser, mato quem eu quiser, porque qual instância de normatização social vai agir sobre esse cara? Não existe nenhum poder na face da Terra que é capaz de controlar esse indivíduo. Susan tem consciência disso, fala, a gente tem que lidar com muita delicadeza essa situação, porque a gente está mexendo com um negócio que não tem controle, é muito poderoso. E eu acho muito legal como a série entende isso e como a série trabalha isso nas entrelinhas. O último plot que a gente vai falar aqui é justamente do Homelander, já que a gente está falando sobre verdade dos personagens, sobre backstory, que ninguém tem noção do que aconteceu com eles de fato. Você vê durante o episódio o Homelander gravando vídeos institucionais e ele numa casa no interior dos Estados Unidos, vendo a foto da família, aquela coisa toda. Meu pai, meu avô, minha mãe e não sei o que. Até o momento que você não entende o que acontece na cena, que ele está no quarto, ele olha em cima da cama e tem um cobertor e ele pega esse cobertor, fica putaço, começa a xingar todo mundo e você não entende qual é o problema, ninguém da equipe entende qual é o problema desse cobertor. Eles chamam a Madeline pra resolver, a Madeline demite o cara que colocou o cobertor lá, pede desculpa. O Homelander pergunta como foi a infância da Madeline, né? Porque tudo aquilo é uma mentira. Ele nunca viveu naquela casa, nenhuma daquelas coisas que estão ali são dele. Ele não teve pai, ele não teve mãe, e nesse episódio a gente vê que ele foi criado num laboratório. E a única coisa que ele tinha até era o cobertor. E é uma das cenas mais pesadas da temporada, inclusive. Sim, e aí a Madeline consola ele ali, usa o corpo dela novamente e pede pra ele voltar, gravar o vídeo, contar toda a história inventada, principalmente a história da mãe dele, que a gente sabe que não existiu, mas tem uma história de mãe pra ele contar. Pra ele fazer tudo isso pela Madeline. E ele aceita, porque naquele momento, como ele é muito sozinho, ela é a única conexão ali, a única pessoa que pra ele realmente se importa, né? E ela Com abusa. ele. E ela abusa disso, porque ela sabe disso. E ele faz o vídeo da mãe, é bem triste. Que a mãe levou ele pra jogar futebol, e aí que ela fazia um polo, formato campo de futebol, que deve ser um negócio bem estranho, né? Um polo em formato de campo de futebol e tal. E ele tá falando sorrindo, alegre,
Tem hora até que o olho enche de lágrima, ele fica emocionado. E o diretor fala corta, e ele fala acabou, sim, e aí ele se transforma de novo, um rosto pétreo, duro, triste, sai andando e vai e acha o cobertorzinho no meio das caixas da produção, pega o cobertor e aí vem a cena, o flashback dele no laboratório. E é uma coisa importante porque um dos personagens que olham para ele dentro do laboratório, ele fica dentro de uma cabine toda lacrada, uma sala de segurança, talvez a prova de impacto físico, de força, né, a prova de tiros, de fogo. E tem um dos cientistas brincam com ele, que é o Vogenbach, que vai conversar com ele, mas ele vai ter um papel importante aí no final dessa temporada ainda. Que é uma espécie de figura paterna, porque num dos vídeos promocionais, em que mostra o Homelander pequeno, a tutora que tá ali com ele fala que o pai dele é o médico pra ele. Ele tem essa visão. Sim, pensando nesse vídeo você tem razão. Ele é talvez a única figura naquele momento do laboratório que teve um lapso, né, um mínimo de afeto. Que ele até chega na janela e brinca um pouquinho com o John, né, que é o nome verdadeiro do Homelander. Bem, acho que os comentários mais importantes desse episódio são esses, né? Essa busca pela verdade, o uso da linguagem documental, quebrando esses limites dos personagens e buscando ir mais fundo, entender a essência deles. E não sei se a gente exagera em deixar sempre o Homelander por último, mas é um personagem impressionante. É um personagem impressionante, sem dúvida. Tanto é que quando o Butcher, em algum momento, não desse episódio, talvez dos outros, eu acho que é nesse episódio, eles discutem, Leitinho da Mamãe, o French, o Butcher, eles discutem alguma coisa sobre essa questão do composto V esparramado em todos os hospitais e de que todos eles tomaram esse soro porque a Abraço Samaritano, a ONG de caridade do Ezequiel que distribui o composto V por todos os hospitais, eles entendem que todos os supers foram criados na situação. E alguém pergunta, e o Capitão Pátria? E eles não sabem como o Capitão Pátria foi criado, não tem nenhum registro, que talvez ele não tenha nascido num hospital. Então nós não sabemos, mesmo quem viu essa temporada toda não sabe como ele foi gerado. A gente sabe que desenvolveram os poderes dele, mas você não sabe como que os gametas dele, o espermatozoide e o óvulo se encontraram para gerar. Da onde saiu essa criança? É, porque a informação que a gente tem é que ele foi gerado em laboratório, enquanto os outros, a gente sabe que a Starlight ofereceram para a mãe dela para aplicar um composto V. Então... Bem, são essas considerações para a gente pensar aí para os próximos episódios. E é isso aí. Mais uma vez, agradecemos muito aí você que ouviu a gente até agora. Poderia ter ouvido 1 milhão de outros podcasts, mas você escolheu o nosso e a gente espera do fundo do coração que tenha sido útil, que tenha sido legal. E se foi, comenta, manda uma mensagem, dá um toque para a gente entender a importância do nosso trabalho e continuar fazendo. E é isso aí. Mais uma vez, brigadão, um abraço. Beijos para todos e todas. E até o próximo. Musiquinha.